E aí, gente, aqui é a questão 147, é uma questão que envolve um conteúdo de biologia, só que é de crescimento populacional, e como eu disse na questão anterior, questões assim que não são de conteúdos de matemática em si, se for cair uma contextualização de outra disciplina, por exemplo, física, biologia, finanças, assim por diante, ele tem que dar uma explicação das terminologias. E nesse caso aqui, você não precisa ter um conhecimento sobre biologia para resolver ela, só que a problematização é um contexto biológico. Estamos falando sobre a colônia de uma bactéria e de como ela cresce com os passados dias. Daí ele apresenta algumas informações. Essa questão aqui é um conteúdo de funções e que você precisa ter uma noção sobre crescimento exponencial ou crescimento de juros compostos, por exemplo, é uma dessas aplicações. Por exemplo, em vez de aumentar uma certa parcela a cada mês de uma conta, por exemplo, eu estou aumentando uma porcentagem e o valor que chegar nela, no próximo mês vai ter um valor a mais em cima dessa porcentagem. É tipo juros sobre juros, certo? Não é um juro simples, é juros compostos. É a mesma ideia que você usa nesse conteúdo, você vai usar nessa colônia aqui de bactérias. Daí, esses cientistas observaram essas bactérias por alguns dias e eles chegaram a algumas conclusões. A primeira dela é que elas formaram um formato de um círculo. Elas estão crescendo que nem um círculo e vai aumentando esse círculo com o passar do tempo. A segunda informação é que o raio desse círculo aumenta 10% por dia. Significa então que, por exemplo, se ela é de 100% hoje, amanhã ela vai ser de 110% e no outro dia vai ser 10% a mais de 110%. Ou seja, ela está crescendo de forma composta. É um crescimento exponencial, tá bom? Então, eu vou crescer 10% num dia, no outro dia eu vou crescer 10% do dia anterior, depois mais 10% do dia anterior, até chegar num valor absurdamente grande e ela se tornar uma colônia de bactérias enormes. E a nossa terceira informação é que tem 1000 bactérias por milímetros quadrados. Essa informação é importante. Daí, ele diz que Q é a quantidade de bactérias, R é o raio e D é o dia. Ele quer que montemos uma equaçãozinha aí que ponha Q em função de R e D, que explique o crescimento dessa quantidade de bactérias. Como assim função? Função basicamente é como eu relacionar dois termos diferentes com uma regra em comum. Por exemplo, se eu estou falando dos quadrados perfeitos, eu vou sempre pegar x ao quadrado, onde x é exatamente essa regra que vai ter aí. Então, por exemplo, se eu quero saber o 10º termo ao quadrado, eu vou pegar então 10 ao quadrado, que vai me dar 100. Ou vou pegar o nono, que eu quero 9 ao quadrado, então vai ser 9 vezes 9, que é igual a 81. E assim por diante, eu vou ter uma relação entre os números inteiros aí, que é 1, 2, 3, 4, 5, em relação aos seus quadrados perfeitos, tudo bem? Nesse caso aqui, eu quero uma relação da quantidade de bactérias em função dos raios, que está aumentando, né? E em função dos dias. Vamos lá. O crescimento do raio, ele é exponencial. Ele vai crescer como se fosse juros sobre juros. E existe uma equaçãozinha para isso. Vai ser o total que tinha antes, que vai valer 1, que é 100%, mais a porcentagem que eu estou aumentando, que é de 10%, no caso 0,1. Então vamos ter aí 0,1 elevado à quantidade de termos que eu quero aí, que vai ser no caso os dias. Os dias menos 1, porque eu estou tirando o primeiro termo, que é o termo inicial. Então vai ser 1,1 elevado à quantidade de dias, menos 1. Isso vezes ao raio, que é o tamanho que eu quero, que é a porcentagem dele que eu estou aumentando. Agora uma outra coisa, ele está dizendo aí também que o que ele está aumentando aí é o raio. E se o raio aumenta, a área também está aumentando. E se a área está aumentando, significa que a nossa colônia de bactérias, que era por milímetros quadrados, ela vai crescer também, tá bom? Lembrando, como é que se calcula a área de um círculo? Ela é dada por πr ao quadrado. Então vamos ter aqui que isso aqui tudo é o raio. Vai estar ao quadrado, certo? Que é π raio ao quadrado. E isso daqui já é o valor do raio, que vai crescer a quantidade de dias que passar, vezes π, que é um número aí que não vai mudar, ele não vai se alterar com o tempo, certo? E lembrando, gente, outra informação importante, isso aqui está em milímetros. E eu quero em metros, tá bom? Por que em metros? Porque a unidade de medida que dá para uma área de uma circunferência de π raios ao quadrado, esse valor tem que ser em metros quadrados, tá bom? E aqui está em milímetros quadrados. Para eu converter a metros quadrados, eu tenho que multiplicar por 10 à terceira. Então, o que me falta aqui é 10 à terceira. E eu vou ter aqui justamente a resposta que a gente queria.
a quantidade de bactérias que tem essa população em função do raio, que vai crescer de forma exponencial, dada por essa formulazinha aqui, e em função do dia também. O dia está bem aqui, ó, a quantidade de dias menos 1 para ter o termos que vai crescer. Como assim? Vamos supor então que o raio inicial dessa colônia de bactérias é de 0,1 metros, certo? Então eu vou substituir aqui 0,1 e eu quero saber qual é o tamanho dessa população de bactérias que vai ter depois de 15 dias. Daí aqui eu ponho 0,1 e aqui 15 dias. Daí eu faço essa equaçãozinha aí e eu encontro a quantidade de bactérias que vai ter.